Bom falar com você mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão. Um tema muito discutido, pouco executado, mas é muito interessante a gente compreender o que é o perdão. E além do perdão, tem o auto-perdão. E o que é o auto-perdão? É quando as pessoas não conseguem se perdoar por algo. Tem muitas pessoas que vivem a sua vida inteira cobrando muito por erros lá do passado. Então, vale a gente lembrar que a depressão, ela tem muito sentido com o nosso passado, a ansiedade com o nosso futuro. A ansiedade é excesso de futuro, quando você não consegue compreender que você precisa viver o hoje, e você está vivendo lá na frente, né? O que vai acontecer? Eu posso morrer, eu posso perder o emprego, eu posso... pode ser que vai acontecer algo, alguma coisa lá na frente. Então a pessoa sofre tanto pelo futuro que esquece de viver o presente. E a depressão, você fica preso lá atrás no passado. E qual é a importância do perdão? E junto com o perdão, eu gosto de abordar também a gratidão. O quanto eu sou grato. Pessoas que não é grato, pessoas que têm dificuldade em perdoar, dificilmente será grato por algo. E é bem interessante porque o perdão, ele é algo que precisa sair de dentro de nós. Não é algo do externo, não é algo do interno. Então, quando nós compreendemos a importância de você liberar perdão, a sua humildade de você pedir o perdão, as coisas tendem a ficar mais fáceis. E aí eu gosto muito de ir pela Bíblia para a gente compreender algumas coisas. E lá em Mateus 6, do versículo 14 e 15, diz que, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, olha que interessante. Às vezes você não consegue pedir perdão, não consegue perdoar, mas você fica buscando uma resposta de Deus. Senhor, me perdoe, só que você não está conseguindo perdoar e nem pedir para as pessoas que estão no seu convívio diário. Então, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Então, esse versículo, ele enfatiza muito que nós devemos resolver as coisas entre os nossos irmãos, primeiramente. E depois, nós devemos pedir ao Pai Celestial. Mas nós podemos pedir ao Pai Celestial para nos dar entendimento, humildade, para chegar até o nosso irmão. E aí o perdão, ele é uma virtude muito importante para o cristão, onde nós devemos cultivar sempre um coração perdoador. E através do perdão é que manifestamos a graça e o amor de Deus. O perdão é um mandamento de Deus. E aí diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Esse versículo mostra a grandeza de Jesus em nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina que devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. E isso significa que, assim como recebemos graça imerecida, devemos oferecer perdão, independentemente do merecimento do outro. Olha que interessante, né? E aí eu gosto muito do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? O Sermão das Bem-aventuranças. E aí eu trouxe algum contexto aqui do sermão para a gente compreender. E aí Jesus inicia esse sermão, que são declaração de bênçãos sobre aqueles que possuem determinadas atitudes e comportamentos espirituais, né? As bem-aventuranças, ela destaca pelos valores espirituais que vão além da riqueza. E aí começa assim, né? Mateus 5, do 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, 3.
Aqui Jesus valoriza a humildade e a dependência de Deus. E aí Mateus 5,7 fala: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aqui a misericórdia é o perdão central para uma vida justa diante de Deus. E aí depois, um pouco à frente, em Mateus 5,13, diz que vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Isso nos lembra da importância de sermos uma influência positiva e transformadora. Depois, um pouco mais abaixo, Jesus usa a metáfora da luz, né? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Aqui Jesus aborda sobre as nossas ações, como devemos refletir a luz de Cristo e glorificar a Deus. Jesus usa essas duas metáforas poderosas para descrever o papel dos seus seguidores no mundo. Ele deve ser o sal da terra, preservando e trazendo sabor à vida, e a luz do mundo, iluminando as trevas e guiando os outros para Deus. Depois nós temos a lei e a justiça superior. Está lá em Mateus 5, está entre o 17 e o 20. Aqui Jesus deixa claro que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele ensina que a justiça que Deus espera dos seus seguidores vai além da obediência superficial. E aqui, no versículo 20 diz: pois eu lhe digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Jesus chama os seus seguidores para uma vida de santidade interior, não para algo no exterior. E a capacidade de perdoar está no nosso interior, está no nosso coração. E aqui fala um pouco sobre a oração, jejum. Em Mateus 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Está lá em Mateus 6,6. Aqui está dizendo que a oração é uma comunicação íntima com Deus, não uma exibição pública. E aí Mateus 6 também, entre o versículo 19 e 20, diz que não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam, furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu. E aqui mostra que o nosso foco deve estar em valores eternos, não nas riquezas materiais. Jesus ensina sobre a importância da gente cultivar uma vida espiritual sincera e discreta. Ele critica aqui a hipocrisia de quem faz boas obras apenas para ser visto pelos outros, como tem muitos artistas que ficam gravando música gospel para ter status. Outros não, outros são tocados, mas muitos são para status. Aqui ele incentiva a oração, o jejum, a caridade em segredo, pois Deus está vendo sempre o nosso coração. E aí fala, aqui em Mateus 6 também, Jesus conforta o seu discípulo ensinando eles a confiar em Deus para suprir a sua necessidade. Ele usa a natureza como exemplo, mostrando que Deus cuida dos pássaros, das flores, e que seus filhos são muito valiosos. Pois, em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo nos enfatiza que a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e confiar que Ele proverá o necessário. E aí depois em Mateus 7, diz: não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Devemos praticar a empatia, a humildade, evitando o julgamento precipitado. E esse versículo, ele nos ensina uma coisa muito valiosa, né? Às vezes a gente julga tantas pessoas, às vezes a gente percebe que as pessoas estão nos julgando. E aí é muito interessante que quando nós julgamos alguém, aquilo que nós estamos julgando é mais nosso do que da pessoa.
E é isso que nós não conseguimos compreender. E aí tem uma parte que nós chamamos de regra de ouro, está lá em Mateus 7,12. É uma declaração das mais conhecidas do Sermão da Montanha. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Aqui está dizendo que o amor e o respeito ao próximo deve guiar todas as nossas ações. E aí, às vezes, nós somos pegos pelo nosso comportamento julgador, comportamento sem ação, sem direcionamento. Como diz lá em Romanos, que nós não podemos ser acomodados, mas sim nós devemos ser pessoas transformadas, que entendem ali o propósito de Deus. E aí depois nós temos os dois caminhos e a casa na rocha. Jesus encerra o Sermão da Montanha como uma advertência sobre a importância de escolher o caminho correto. E ele compara a vida espiritual a duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. E aqueles que seguem os seus ensinamentos são como a casa na rocha, firmes, inabalável, diante de qualquer tempestade da vida. E aí lá em Mateus 7,24 fala que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir o ensinamento de Cristo, é garantir uma vida firmada em fundamentos sólidos, em princípios, ética e moralidade. E aí Jesus, só para concluir aqui o sermão, e aí Jesus nos ensina que a verdadeira justiça começa no coração. Que o amor e o perdão são essências que devemos buscar sempre. Agradar a Deus é o princípio e o fundamento da nossa salvação. E aqui nós aprendemos que nós devemos agradar a Deus e não os homens. Então, o que o outro faz é uma ação dele, e aí nós não podemos julgar. E aqui tem uma mensagem de desafio, de transformação, que nos convida a refletir sobre nosso caráter, sobre as nossas ações diárias, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa intimidade com Deus, sobre a nossa união entre as pessoas, como que nós estamos vivendo na sociedade, como nós estamos lidando com as situações adversas, como nós estamos lidando com aquelas pessoas que nós sabemos que não têm afinidade conosco, mas nós devemos orar por essas pessoas, por mais difícil, mais desafiador que seja. E aí nós compreendemos que tudo isso, se nós não perdoar, nós não seremos libertos, nós seremos presos. E o perdão, ele libera 3 chaves que eu gosto de abordar muito. A nossa chave da nossa prosperidade, da nossa parte financeira, a chave dos nossos relacionamentos. Pessoas que têm dificuldade em perdoar dificilmente vai ter relacionamentos saudáveis. Pessoas que têm dificuldade em perdoar dificilmente vai ter a sua vida financeira organizada. E uma das mais importantes, a vida espiritual. Pessoas que não conseguem perdoar, você não consegue se autoconhecer, dificilmente você vai compreender as suas emoções, dificilmente você vai saber gerir as suas emoções, entender os seus sentimentos, e isso vai fazer que você vai ficar abalado na sua espiritualidade. E aí lá no primeiro versículo que foi abordado, diz que primeiramente nós temos que resolver entre nós, irmãos. Nós temos que liberar e pedir perdão, porque o Pai Celestial, ele vai nos perdoar se a gente conseguir resolver isso. E aí tem um versículo lá em Efésios 4, do versículo 31 e 32, que diz que livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Então, dificilmente pessoa amargurada vai conseguir resolver isso aí, porque a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a calúnia não faz parte da nossa ética cristã. Então, se a sua casa é um lugar de muita gritaria, de muita calúnia um do outro, resolva isso. Comece a trabalhar isso dentro do seu coração. A amargura não é bom para ninguém. Lá em Salmos 73, agora me fugiu o versículo, fala que quando meu coração se irou, eu senti picada nos meus rins. Então, isso atrapalha a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Então, você precisa resolver. Perdoar nos permite deixar de lado o fardo da ira e viver de maneira mais leve, de viver de maneira mais amorosa. Essa é uma decisão de libertação que nós devemos seguir. Quando não perdoamos, carregamos o peso da mágoa, do rancor, da amargura. Isso pode afetar a nossa saúde em diversos pontos. O perdão não é apenas um ato de obediência a Deus, mas também uma forma de libertação. E aí, Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz que: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Aqui Jesus nos alerta que a medida com que perdoamos os outros será a mesma com que seremos perdoados. Este é um princípio profundo. Nós não podemos pedir perdão de Deus sem estarmos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus faz uma conexão direta entre a nossa disposição para perdoar e a resposta de Deus às nossas orações. O perdão é fundamental para mantermos nossa comunhão com Deus. O perdão, ele é como um testemunho de fé. Perdoar é uma maneira de testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo ensina o rancor, a vingança, a retribuição, mas o cristão é chamado para viver de maneira diferente. Quando perdoamos, refletimos o amor incondicional de Deus para com aqueles que estão ao nosso redor. E lá em Lucas 6, versículo 37 diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Aqui deixa muito claro, Jesus nos ensina a não guardar mágoas e não julgar os outros. Ele nos convida para ser canais de graça, assim como ele é para nós. E para finalizar essa mensagem, o perdão é mais do que uma obrigação cristã. É um privilégio. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o erro, mas sim libertar o coração para que a paz de Deus possa reinar em nossa vida. Jesus nos ensina a chamar, a perdoar, assim como fomos perdoados. Que possamos seguir seu exemplo, vivendo uma vida marcada pelo amor, pela graça, pelo perdão. E aí Mateus 18, versículo 21 e 22 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que possamos viver o chamado de perdoar de maneira abundante e constante, refletindo no amor incondicional de Cristo. E se você não consegue perdoar, se você não consegue entender a importância do perdão, pega aquela pessoa que você confia muito na sua família. Compartilha com ela essa dificuldade que você tem. Vai ao seu líder religioso e compartilhe, peça uma orientação, que eu tenho certeza que você vai receber uma mensagem, uma palavra apoiadora, e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar a esse nível que você vai conseguir perdoar. Peça a Deus que transforme o seu coração, peça a Deus que te dê um direcionamento, que faça você viver o seu propósito, que faça você viver aquilo que você
precisa resolver em alguns pilares da sua vida, como autoconhecimento, espiritualidade, financeiro, relacionamento. Quando você conseguir resolver o perdão, você vai ver que você vai ser uma pessoa mais humilde, você vai ser uma pessoa com um coração mais sensível, você vai ser uma pessoa que você vai começar a fazer algumas caridades que você não fazia antes, que você vai conseguir liberar um abraço afetuoso, você vai conseguir liberar uma palavra positiva, uma palavra que vai transformar o dia daquela pessoa, e você vai aumentar a sua intimidade com Deus. Pense nisso. Graça e paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.